A gente vai colocar na conversa o correspondente Jamil Chad, Barão em Nova York, e o Jamil em Genebra. Jamil, o Barão trouxe aí a informação de que o americano não está nem um pouco afim de se ver envolvido mais uma vez numa guerra em um país em que a maioria da população não sabe nem apontar no mapa, né? Se guerras já foram turbinadores de popularidades de presidentes no passado, os Estados Unidos não estão nesse momento. O que resta de alternativa para Estados Unidos, União Europeia, OTAN, pressionarem a Rússia nesse momento? Olha, Megali, bom dia a todos, bom dia, Barão, aí do outro lado do oceano. Olha, a situação aqui é um pouco diferente, obviamente, porque existe, sim, uma preocupação muito grande em relação à segurança europeia. A questão não é apenas Ucrânia, é justamente o que acontece com o resto dos países europeus. Vou te dar um exemplo, e aí é muito claro. Hoje a Polônia pediu uma reunião de emergência na OTAN justamente pela ameaça que ela mesma enfrenta em relação a essa situação. Então, é uma ameaça direta também à própria segurança europeia, não apenas na Ucrânia. Então, há uma diferença muito grande em relação a como europeus e americanos veem, obviamente, essa crise. Também por um outro aspecto, e certamente vamos ter aí nas próximas horas notícias de número de refugiados, e os refugiados não chegarão aos Estados Unidos, eles chegarão aos países europeus. E algumas previsões apontam, Megali, para 5 milhões de ucranianos que poderiam cruzar a fronteira. Só para a Polônia seriam aí, uma das previsões aponta para 1 milhão de ucranianos, esse é um dos cenários, claro, se a guerra continuar. Então você vê aí que a relação é muito diferente em relação aos americanos. Agora, o que é que pode ser feito? Essa é a grande pergunta. Por quê? Porque você tem, claro, instrumentos financeiros e comerciais que podem ser adotados, sanções. Mas as sanções, no caso da Europa, elas também atingem justamente a Europa acima de tudo, porque você tem uma dependência direta da parte dos europeus em relação ao gás russo. Você também tem um mercado russo muito importante para vários setores da indústria europeia. Então, você atingir a Rússia com sanções é atingir também os seus próprios setores da economia doméstica. Essa é a dificuldade. Dito isso, Megali, essa é a grande, talvez, o cálculo feito por Putin. Ele sabe que justamente o Ocidente tem uma séria dificuldade em reagir. Ele viu em 2014 que quando ele anexou a Crimeia, você pode dizer, não, mas foi um referendo, etc. Eu fui para a Crimeia, Megali, eu posso te dizer tranquilamente, o referendo aconteceu com uma arma na cabeça, né, e sem qualquer tipo de possibilidade de que o não vencesse. Então, absolutamente questionável esse referendo. Naquele momento, as sanções impostas não frearam nada, não modificaram o percurso da invasão ou da tomada de algumas regiões por parte da Rússia. Vou além, Megali, na Geórgia, em outras regiões o que era a União Soviética, Putin fez exatamente a mesma coisa, criou espécies de protetorados dentro de outros países para justamente servir de bloqueio para qualquer tipo de expansão da OTAN. Então, é uma situação extremamente complicada, porque, de um lado, Putin fez um cálculo que tem o apoio da China e não tem, vamos dizer assim, medo imediato do Ocidente, e o Ocidente sabe que tem essa grande dificuldade. O Barão está nos Estados Unidos, está vendo algo inédito, que é o partido, ou pelo menos uma ala do Partido Republicano, não defender a administração Biden diante de uma guerra. Isso é absolutamente inédito, pelo menos nas últimas décadas nos Estados Unidos, quando você tem, sim, no momento de um conflito armado, uma união entre os partidos. Nesse caso, você não tem isso, inclusive você tem Donald Trump quase aplaudindo o próprio Trump, você vê o próprio Putin. É uma situação extremamente preocupante e que, no fundo, ou pelo menos é vista aqui na ONU, como uma tentativa deliberada de redefinir a ordem internacional. Pois o Barão, as próprias autoridades americanas, né, elas falam, Jamil também, o seguinte, que o governo russo estaria se colocando atrás dessas populações das áreas separatistas para conseguir avançar com as tropas, para conseguir continuar realizando esse movimento militar, né, são muitos homens.
E, ao mesmo tempo, a gente tem por parte do Ocidente, por parte dos chamados aliados da OTAN, esse movimento de sanções econômicas. Jamil, pergunto primeiro para você, existe alguma possibilidade, até porque a Rússia havia pedido a saída desmilitarização de algumas áreas por parte de tropas dos aliados, né, da OTAN. No entanto, esses aliados como a Espanha, a Dinamarca, eles estariam reforçando, né, os homens, a presença militar nas áreas onde ela já acontece. O que você observa nesse sentido, para além das sanções econômicas na Europa? Você percebe uma mobilização militar maior? E aí eu já pergunto para o Barão também na sequência, como é que está esse movimento militar nos Estados Unidos? Carla, há instantes a OTAN emitiu um comunicado anunciando que, de fato, vai reforçar algumas das suas presenças aéreas e terrestres. Não na Ucrânia, porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. Então, portanto, você tem que levar isso em consideração e entender que isso acontece fora, justamente, da Ucrânia, mas, claro, em apoio à Ucrânia. Esse é um aspecto. O outro aspecto que também é importante a gente entender é que nessa história é muito difícil a gente falar no lado que está correto da história, o bonzinho ou não bonzinho. Não estou dizendo aqui que, obviamente, nem de perto apoiando a ação de Putin, mas do outro lado nós temos uma OTAN que ao longo de décadas veio violando a sua própria palavra de que não iria avançar e aderir e colocar novos países dentro de uma aliança que chegaria às barbas, basicamente, da Rússia. Então, de um lado, você tem, obviamente, o Putin violando todos os tratados internacionais, a Carta das Nações Unidas, os protocolos de segurança europeia, os princípios de soberania e independência dos países. Tudo isso foi rasgado nessa noite, mas do outro lado você também tem a OTAN, que havia prometido nos anos 90 que não iria se expandir e ameaçar a Rússia, e acabou fazendo isso. Então você tem aí uma situação complicada, delicada, e acima de tudo, insisto, essa não é uma história ucraniana, é uma história sobre, claro que acontece na Ucrânia, mas ela é uma história sobre a definição das fronteiras entre Rússia e o Ocidente. Jamil, você tocou num aspecto importante, e aí eu queria passar... o Barão tinha que responder numa pergunta da Carla. Desculpa, Barão, mas também é para você, então bora lá. Não, pode falar, Sheila. Não, tá bom, porque o Jamil, ele tocou num aspecto super importante, que é a falta de apoio em 100% do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, neste caso aqui, o que também é um retrato e diz muito sobre o momento geopolítico e diz muito sobre os Estados Unidos e a força dos Estados Unidos nas conversas até aqui, nesse conflito em particular. É um redesenho importante e carrega um símbolo muito importante, como disse o Jamil, né? Como é que isso está sendo lido por aí? Vamos lá, respondendo a primeira pergunta da Carla. É bem possível que o presidente Joe Biden mande mais homens para a Europa, né? Essa deve ser a tendência. Já mandou cerca de 8.000 homens em bases que estão localizadas na Polônia, também na Alemanha. Agora, informação que está indo mais gente, mas isso vai ser confirmado nas próximas horas. Homens e também armamento. O presidente Joe Biden está com a popularidade lá embaixo. É impressionante, desde que ele assumiu a Casa Branca, ele não consegue virar esse jogo, pelo contrário, né? Tem, claro, a questão econômica, principalmente a inflação maior dos últimos 40 anos, e a falta de produto. O americano não consegue ir ao mercado, muitas vezes, e encontrar o produto que ele quer. Isso, para o americano, é a morte, né? Isso é a pior coisa que tem. E como disse o Jamil, nas últimas horas, em especial, a gente está acompanhando integrantes do Partido Republicano, e a figura do ex-presidente Donald Trump é a principal, não vou dizer apoiando, mas quase isso, o que está sendo feito na Rússia pelo presidente Vladimir Putin. Está questionando muito a ação do Biden, dizendo que isso está acontecendo porque o Biden está no poder. Se fosse ele, Donald Trump, isso não teria acontecido. Agora, na prática, né, a gente não tem como prever se isso de fato teria acontecido ou não. A figura do Joe Biden internamente, ela está sendo muito questionada, e aí não só por republicanos, mas também por democratas. De qualquer forma, os Estados Unidos, teoricamente, têm um poderio bélico para querer bater de frente com a Rússia. Isso é um fato, né? Eu só quero... O Jamil falou sobre uma questão, e esse, para mim, deve ser o grande ponto a partir de agora de observação, que é a Rússia, a China. A China já disse, já manifestou apoio à Rússia
antes dessa invasão de hoje. A China ainda não deixou muito claro o que vai fazer daqui para frente, após a invasão russa. Se vai manter esse laço dessa invasão de hoje. A China ainda não deixou muito claro o que vai fazer daqui para frente, após a invasão russa. Se vai manter esse laço com Moscou, com Putin, de que forma, né? Financeira, militarmente, né? Qual vai ser o papel da China nesse cenário? E isso para os americanos é fundamental, saber até quando, até onde a China vai nessa invasão russa que está deixando, infelizmente, e essa informação de momento, vítimas entre civis também. Deixa eu aproveitar o gancho. Diga lá, Jamil. Eu só queria complementar a pergunta do Barão, o Jamil, em relação à China. Porque a gente está falando aqui de sanções econômicas, mas a União Europeia não tem condições de estrangular a economia russa, até porque é dependente, especialmente a Alemanha e a Itália. Ela se estrangula junto, né? Vai se estrangular junto, porque é dependente do gás russo. Colocar homens em combate ali da OTAN está fora de questão nesse momento. Se os planos de Putin se realizarem sem muita interferência, sem muita dificuldade, a China não vai começar a olhar Taiwan de uma maneira diferente? A gente não pode ver a ascensão de um conflito naquela região? Essa é a grande preocupação, Megali. Vou tentar explicar a posição chinesa, porque eu justamente falava com a representação da China aqui na ONU. Eles não consideram, Barão, o que tem acontecido até agora como uma invasão. Eles se recusam a chamar isso de invasão, pelo menos por enquanto. O que também é muito revelador, né, dessa relação com Putin. Se isso não é uma invasão, o que é exatamente? É uma só neutralização, como tem utilizado o termo Putin? Se é isso que a China vai adotar, ela sim está tomando uma posição muito clara de, pelo menos, eu não diria apoio explícito, mas de não interferência no que o Putin vai fazer. Isso é muito importante. E também pedindo diálogo. É o discurso tradicional. Agora, qual é o pano de fundo disso e a grande preocupação de vários países? E aí eu digo Índia, Japão, Austrália e Estados Unidos. Estamos falando da Ásia, Oceania, claro. É de que justamente uma ação dessa do Putin na Ucrânia e a consideração, como foi feita nos últimos dias, de que a Ucrânia não tem de fato uma soberania. Obviamente que eu não estou defendendo isso, estou repetindo o que foi dito pelo Kremlin, questionando a soberania da Ucrânia, porque afinal de contas a pátria-mãe é a Rússia e a Ucrânia sempre fez parte dessa pátria-mãe. Se eventualmente vamos ver isso aí sendo traduzido para o mandarim. E aí, traduzido para o mandarim, Megali, significa tomada de Taiwan. E aí, claro, uma grande preocupação se isso seria basicamente uma abertura de uma caixa de Pandora perigosa, porque aquelas fronteiras que alguns consideravam que eram imexíveis nas últimas décadas, eventualmente poderia ser justamente esse momento de fazer avançar alguns desses interesses históricos de alguns desses países, claro, das potências. Por isso a grande preocupação. E por isso que na ONU, hoje de manhã aqui, mas também em Nova York durante a noite, um apelo muito grande de vários países alertando que o que está em jogo não é apenas a situação na Ucrânia, é também o direito internacional e a própria Carta das Nações Unidas, que fala na integridade territorial, independência e soberania dos países. Pois é muita coisa envolvida, é um cenário muito denso e muito complexo, a gente tem que olhar para todos os lados, né, Jamil? E a gente estava conversando no Band News TV com um especialista e ele disse, não por acaso isso está acontecendo agora. Não foi assim, nossa, preocupação com os separatistas aumentou de uma hora para outra. Angela Merkel, ela mantinha um diálogo muito próximo, né, com Moscou. Era a personagem-chave ali, falava russo, como a Sheila sempre destaca, né? Ela foi criada na Berlim Oriental, então ela tinha esse diálogo próximo e um diálogo muito eficiente, digamos assim, com Moscou. Com a saída dela, da liderança da Alemanha, esse passo é dado pelo Vladimir Putin, aí colocando o Olaf Scholz, o novo líder da Alemanha, também contra a parede, né, Jamil? Como é que esse cenário é uma espécie de tempestade perfeita, é um momento ali de redesenhar a geopolítica, né, do Vladimir Putin? Fala um pouco mais pra gente, por favor, com relação a esse momento na Europa.
Carla, isso é muito importante, porque, antes de mais nada, o que fez a Angela Merkel, que falava russo, e o Putin, que fala alemão, né? É a entente perfeita, né? Vamos lembrar, o Putin era espião da KGB em Dresden quando cai o Império Soviético. Ele é testemunha de tudo isso que aconteceu, e muitos dizem que ele, até aquele momento em Dresden, foi o que forjou ele para as próximas décadas, justamente numa, entre aspas, revanche histórica. Agora, o que fez a Merkel, conhecendo a história da Alemanha nazista, conhecendo a Alemanha antes do nazismo, integrar para tornar uma guerra impossível? Ou seja, criar cordões umbilicais tão fortes e tão permanentes que uma guerra seria prejudicial para quem vende e para quem compra. O quê? O gás. Né? Então, criar uma situação de dependência não só da Europa, mas do vendedor. Ou seja, a Rússia atacando a Europa, um prejuízo para o seu próprio território, para a sua própria economia. Essa era a ideia, a integração garantindo a paz. Onde é que foi utilizado isso com muito sucesso? Entre a França e a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial. Guerras absurdamente violentas pela Europa, que chegam ao final como? Com um acordo econômico, com um acordo de dependência, com um acordo de criação de uma situação em que nenhum dos dois tinha condição de fazer uma guerra contra o outro, porque sairia perdendo. Esse era o objetivo também com a Rússia. Mas aí existem algumas diferenças muito grandes. Primeiro, que a Rússia é e se considera outra grande diferença. A Rússia descobriu que, se há 20 anos ela não podia contar com o mercado asiático, hoje ela tem na sua fronteira a economia que mais cresce no mundo, a China, e que eventualmente pode girar a chavinha do gás e vender para os asiáticos. Então essa dependência passou a ser muito mais da Europa do que da Rússia. E essa é a grande dificuldade. Dito isso, e agora a situação atual, é um momento de total transformação política no Ocidente. Biden, como citou o Barão, mas também do outro lado, com o fim. Tudo isso garantindo ao Putin um espaço, eu diria, raríssimo para fazer o que ele fez. E aí o que ele fez. Agora, o Ocidente, eu digo Europa e Estados Unidos, a arrogância do Ocidente nos anos 90, acreditando que a história acabou, isso quando acabou a Guerra Fria, né, e toda a prepotência de dizer que o modelo tinha terminado, esqueceu que lidava com um país com uma história de séculos. E essa história de séculos você não faz ela desaparecer do dia para a noite. E o que a Rússia hoje se restabelecer como ator internacional protagonista. Como? Uma invasão? Eventualmente. Então, essa é a história que vai muito além do dia de hoje. É uma história muito... No fundo, aquele